De acordo com projeções do Fundo Monetário Internacional, o Brasil deve registrar déficit primário maior do que o esperado neste ano aqui. As informações chegam então da fria São Paulo com a Soraya Lawande. Bom dia, Soraya. Pois é, Colombo, depois de ontem, de um dia mais quente e abafado, hoje completamente diferente. Bom dia para você, para a Lívia, bom dia a todos. Olha, o Fundo Monetário Internacional alertou que os países estão gastando demais e que as dívidas públicas aumentaram em todo o planeta. O Fundo Monetário Internacional, inclusive, anunciou uma previsão de números piores nas contas públicas do Brasil este ano e recomendou que o governo faça um esforço mais ambicioso. Segundo o órgão, a dívida pública bruta do país deve subir de 84,7% do PIB, que é aquele conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país, esse número registrado em 2023, então subir agora para 86,7% do PIB este ano. A estimativa é um pouco menor do que foi apresentada no relatório anterior, que era de 90,3% do PIB. Para o ano que vem, a estimativa é de subir 89,3% do PIB e já projetando 2026, a estimativa é que chegue aos 90,9%. O déficit primário, por sua vez, ele deve chegar a 0,6% do PIB este ano, uma previsão acima do esperado pelo fundo em outubro passado, de déficit primário de 0,2%, recuando então 0,3% em 2025 e somente em 2026 atingir o marco zero. As projeções do FMI, no entanto, elas são piores do que a meta proposta aqui pelo governo federal de resultado primário zero para 2025, até que gerou alguns temores, sobre essa questão fiscal no Brasil, dado que a proposta representa uma redução do esforço que já havia sido anunciada anteriormente, que previa aquele superávit de 0,5 ponto % do PIB no próximo ano. Ainda de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o superávit só deve acontecer em 2027. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue em viagem nos Estados Unidos e participou em Washington, ao lado do ministro da Economia da França, também do ministro das Finanças do Quênia e da diretora do FMI, do painel Novos Desafios na Tributação Internacional. Haddad avaliou, então, como até positiva essa revisão na trajetória da dívida, mas reconheceu que o controle das contas públicas é um desafio grande e ressaltou ainda a importância de o FMI projetar que a dívida brasileira está se estabilizando em um patamar menor do que já havia sido projetado anteriormente. Só para a gente fechar, também nessa quarta-feira em Washington, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que é preciso entender como a recente mudança na meta fiscal do governo para 2025 vai afetar a função de reação da autoridade monetária. Soraya Lawande conversando com a gente ao vivo direto de São Paulo. Quero chamar o Zé Maria Trindade, que se junta ao time do Jornal da Manhã nesta manhã de quinta-feira, dia 18 de abril. É uma preocupação tremenda de um desajuste maior da economia brasileira, na medida em que para a parcela do mercado, para a parcela da sociedade, quando muda a meta fiscal e quando tem exaurida a sua capacidade de arrecadação, quem disse isso foi a ministra do Planejamento, Simone Tebet, Não dá mais, o governo exauriu a possibilidade de chegar a um ajuste por meio da arrecadação, agora tem de fazer ajuste. Quando não há desejo ou capacidade ou possibilidade de fazer esse ajuste, as coisas se desajustam, evidentemente, e aí há uma insegurança tremenda, Zé Maria? Dólar sobe, perspectiva de juro futuro também. Bom dia. Tudo está atrelado, Mas o FMI erra muito sobre o Brasil, viu? Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. E bom dia a você que está aqui no Jornal da Manhã, seguindo. Isso é muito bom, muito importante. Olha, o FMI fechou o escritório dele no Brasil, erra muito, perseguiu muito o governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve embates fortes com o ex-ministro Paulo Guedes, chegou a dizer que no ano passado a dívida pública brasileira chegaria a 88,1% do PIB, não chegou, está alta, mais de 75%, mas não chegou a 88%, portanto o FMI não é um bom parâmetro. A FMI mandava no Brasil lá na década de 80, quando a economista Ana Maria Ju seguia aqui de gabinete em gabinete com sua pasta, não tinha nenhuma transparência, olhando e determinando metas para o Brasil. Agora é diferente, o FMI se tornou apenas um ponto de referência.
Não vamos muito ligar para o FMI, que erra muito mesmo sobre o Brasil. E a disputa é com todos os ministros da Fazenda, de Economia. Mas a dívida pública, ela é um problemão. Todos os países têm, sim, dívida pública. Os Estados Unidos têm a maior dívida pública do mundo. Mas veja bem, a relação tem que ser com o PIB. Se o país tem uma dívida pública e gasta o dinheiro de uma maneira irregular, vai ter problemas, ou seja, gasta de uma maneira ruim. Agora, se aplica na infraestrutura, faz o país crescer e, apesar da dívida pública, a gente vê um crescimento muito maior, isso significa que a dívida pública está sendo bem aplicada. E isso não está acontecendo no Brasil. O Brasil já deve mais do que todo o orçamento de um ano, quase o dobro do orçamento. Então, se pegarmos toda a arrecadação e não o orçamento discricionário, se pegarmos toda a arrecadação em quase 6 trilhões de reais, não dá para pagar a dívida pública. Este é um problemão que só aumenta. Estamos pagando o serviço da dívida e não o principal, viu, Rafael?